Então, nessa aula eu vou falar um pouco de XP, né, que é programação extrema, falar um pouquinho do que ele é, né, quais são os seus princípios, seus valores e suas práticas, tá? Ele é basicamente suportado por esses três elementos, ok? É, Vou tentar ser o mais objetivo possível em tudo aquilo que for redundante, porque XP ele tem muita redundância em seus princípios, principalmente, tá? E ele tem muito do que foi trazido lá do Manifesto Ágil, que já foi extensamente falado nas outras aulas, tá? Então eu vou tentar dar foco naquilo que é principal do XP, naquilo que o diferencia, certo? Principalmente as práticas, que são a parte mais importante, e os valores também, mas os valores a gente já tem falado muito sobre eles, tá? Então eu vou tentar dar foco nas práticas do XP, para que a gente comente aquilo que for mais importante, ok? Então, deixa eu passar aqui. Vamos lá, XP. Programação extrema. Quando a gente fala em programação extrema, a gente não quer falar que o XP a gente vai programar 24 horas por dia. Até mesmo porque o XP ele prega que a gente tenha a ideia do ritmo sustentável, ou seja, você vai desenvolver com um ritmo bom de desenvolvimento, né? Porque quanto mais cansado você está, pior é a sua criatividade para desenvolver. E a gente precisa de um ambiente criativo, certo? Quando a gente fala em extremo, a gente está falando nas práticas de engenharia. Então, tudo aquilo que é prática de engenharia, boa prática de engenharia, a gente vai, como diz o jovem, como a gente diz aqui no Nordeste, a gente vai meter com força, certo? Então, tudo aquilo que é de engenharia de software, todas as boas práticas, vamos colocar aqui. Então, assim, se a gente fala que fazer teste é bom, então a gente vai testar. Se a gente fala que fazer refatorar código é bom, a gente vai refatorar. Se a gente diz que o teste a refatoração, nem sei se é a refatoração que fala, refatoração de código é bom, então a gente vai utilizar o TDD, porque a gente já testa, já cria o teste antes de desenvolver e já no teste a gente já pensa em como melhorar o código, certo? Então essa é a ideia do XP, a gente utilizar as boas práticas do desenvolvimento que existem no mercado de forma extensiva no nosso projeto, tá? Então é um método de engenharia de software que possui um conjunto de valores, princípios e práticas de programação, ok? Então essas práticas a gente utiliza sempre o que há melhor no mercado para poder melhorar a qualidade do software, tá? Então usa as boas práticas de engenharia de forma intensiva, tá? Visando entregar valor ao cliente por meio de entregas curtas e rápidas e rápida adaptação às suas necessidades. Então essa é a ideia do XP, é a gente pegar aquilo que é bom no mercado e introduzir dentro do projeto de forma intensiva, ok? Então, assim, como eu falei, o XP ele tem um conjunto de valores, princípios e práticas, tá? Assim como no Manifesto Ágil, a gente tem muito disso, certo? Mas aqui eles falam em algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente tem esse primeiro valor que é a comunicação, tá? Então, assim, comunicação é uma coisa que tem que ter em todo um método de desenvolvimento ágil, ok? Só que aqui a gente tem algumas coisas como transparência, certo? Ou seja, nada é omitido para o cliente, nada é omitido para a equipe. O projeto como um todo, ele é de propriedade coletiva da equipe, então todos têm acesso ao projeto, todos têm direito de modificar, e a gente tenta fazer o código da melhor forma possível, porque esse código simples e bom, ele não só ele traz uma boa qualidade, mas ele auxilia na comunicação. Então tudo aquilo é pensado para que a gente comunique as informações de forma rápida dentro do projeto, de forma rápida e limpa, certo? Então, ó, a gente não pode, mesmo que as coisas sejam ruins, a gente vai ter que ter transparência com o cliente. Mesmo que um processo ele seja complicado, a gente vai ter que ter transparência dentro da equipe, certo? Então é isso que o XP prega, ok? Que a gente tenha uma boa comunicação. Então, mesmo que as estimativas sejam desanimadoras, é importante que elas sejam ditas, tá? E dificuldades também devem ser compartilhadas. A gente não pode esconder coisas dentro do XP. Então, esse valor é muito importante porque ele diz assim, ó, quanto mais transparentes a gente for, mais rapidamente a gente vai resolver todos os problemas que surgirem. Simplicidade, tá? A gente já tem falado da simplicidade também, ok? Só que no XP ele diz assim, ó, uma arquitetura simples é mais fácil de ser implementada, mais fácil de ser mantida. Então, assim, a gente não vai procurar a solução complicada, a gente vai procurar a solução mais simples. Se essa solução ela já existe, se existe uma arquitetura dessa solução em algum lugar, a gente vai adaptar ela ao nosso projeto. A gente não vai inventar nada mirabolante.
Ser simples não significa ter baixa qualidade ou fazer as coisas de qualquer jeito. Então, por exemplo, às vezes a gente quer reduzir um problema por puxar um atributo, transformar aquele problema em um atributo em uma classe. Isso é ser simples, mas às vezes a gente não está efetivamente resolvendo o problema, puxando aquele atributo, certo? Às vezes vale a pena, às vezes não. Mas também a gente não vai estar complicando as coisas só porque parece ser mais certo. Como, por exemplo, digamos que a gente vai ter lá uma classe tipo pessoa e uma classe tipo telefone. E aí a gente vai porque a gente assume que toda pessoa pode ter muitos telefones. Se a gente for pensar nisso, a gente está complicando o nosso problema, porque ninguém quer passar todos os seus telefones para o seu cadastro. Então, ter um ou dois telefones como atributo da classe já resolve o problema de forma simples. Então, são essas coisas que a gente tem que ponderar no projeto. Então, é isso que o XP prega. Você tem que ser simples, mas pensar sempre que a gente tem que ter uma boa qualidade. Se aquela simplicidade faz sentido ou não. Então, assim, ó, a gente faz apenas o que é necessário, tá? O mesmo vale para a modelagem em código. Então, em vez de a gente estar resolvendo problema de forma complicada, tenta resolver de forma simples. A forma simples não é adequada, a gente também não vai complicar muito para deixar essa forma adequada ou para que a gente resolva o problema, certo? A ideia é buscar sempre o mais simples possível, ok? Coragem, a gente tem esse outro valor também é importante, né? No XP disse que a gente não tem que estar com medo das coisas, ok? Ou fazer uma coisa de forma qualquer jeito, porque a gente não sabe como resolver. Então, todos os desafios, eles são aceitos, tá? Se o cliente ele vem com uma mudança, a gente já sabe que essa mudança ela vai acontecer. Então, isso é uma coisa que todo manifesto ágil prega e o XP também prega isso como, na verdade, uma vantagem. A gente poder se adaptar e aceitar as mudanças, que mudanças são boas para o projeto, ok? Então, ó, é preciso ter coragem para inovar e mudar. Quando a gente fala inovar, não quer dizer que a gente vai testar tudo no projeto para resolver. A gente quer dizer que a gente, recebeu um problema, a gente não sabe como resolver esse problema, vamos tentar resolver. E existe um conjunto de passos, como por exemplo, faz o jeito mais simples, depois melhora, certo? Quando possível. Então, essa é a ideia. Vem uma modificação ou algum projeto que a gente não tenha condição de, ou a gente ainda não tenha feito, ou não saiba como resolver, vamos procurar uma solução, né, e fazer ele da melhor forma possível, o mais simples possível. Mas a gente simplesmente não vai dizer, a gente não vai pegar, vamos fazer de qualquer jeito, vamos deixar de qualquer jeito porque a gente não quer, a gente não consegue resolver. Isso também se reflete no comportamento da equipe, porque você, como um membro da equipe, é bom que você não tenha medo de novos desafios. Então, se vem você não gosta de banco de dados, mas existe uma exigência para trabalhar com banco de dados. Se não tem um especialista em banco de dados da equipe, você também não tem que ficar com medo de estar pegando essa demanda e estar aprendendo, porque na verdade isso é um aprendizado, tá? Então, aceitar desafios e entender o que está se desenvolvendo de software. O desenvolvimento de software é uma tarefa complexa. Aqui ficou errado aqui, tá? O desenvolvimento de software é uma tarefa complexa, tá? Então é importante que a equipe esteja disposta para vencer os desafios, tá? Então essa é a ideia. Uma vez que o desafio chega, a gente não vai correr desse desafio, mas sim abraçá-lo e aprender com ele para tentar resolver esse problema, tá? Para que nos próximos desafios seja mais fácil. Existe a ideia do feedback também, certo? Que tem muito a ver com a ideia do cliente, certo? Da gente ter essa disponibilidade do cliente. Então, no XP prega-se que o cliente ele faz parte da equipe, certo? Porque ele é quem resolve problemas, ele é não quem resolve, né? Mas ele é quem tira dúvidas sobre o projeto. Então, o que eles pregam é assim, se o cliente está junto com a gente consegue resolver esse problema, essa dúvida o mais rápido possível, porque a gente tem ele lá na hora, certo? Então, isso é uma das partes do extremo também da programação. Você ter o cliente tão próximo que se a dúvida surgir, eu não demore mais de 5 minutos para resolver aquela dúvida, certo? Porque quanto mais rápido a dúvida for resolvida, mais rápido o projeto anda. É claro que volta-se aquele debate que ter o cliente como membro da equipe lá no ambiente de desenvolvimento é muito difícil, mas tem que se tentar ao máximo ter essa disponibilidade do cliente para dirimir dúvida a qualquer momento, certo?
Então, quanto mais rápido o cliente dirimir as dúvidas, mais rápido os problemas serão resolvidos. Então, é ideal que os feedbacks sejam diários. Então, todos os dias nós temos reuniões em pé, assim como no Scrum, que é chamado de stand-up, reunião stand-up, que tem uma duração fixa ou pode não ter uma duração, mas que seja rápida. E todos os dias o cliente ele vai estar olhando o progresso, certo? Então, essa é a ideia do XP que ele prega, certo? Desses valores. Que a gente já viu também no Manifesto Ágil, no Scrum, mas que no XP ele tem essa ideia do membro, da equipe como membro, ou do cliente como membro da equipe, ok? Respeito, né? É importante que todos tenham o reconhecimento que merecem, ou seja, dentro da equipe a gente não menospreza alguém porque ele não sabe determinada coisa. A gente já falou sobre isso, né, no Manifesto Ágil, né? E aqui o XP ele prega isso também, né? A ideia de que não é porque você não é bom em banco de dados que você tem que ser menosprezado. Não é porque você é não é um bom programador que você tem que ser desrespeitado. A gente tem essa ideia, né, no mundo da programação, que aqueles programadores que se acham bons demais, eles tendem a menosprezar os outros porque pensam que os outros sabem menos, tá? Mas isso não deve acontecer no XP, certo? Eu não devo olhar, né, aquele olhar, né? Você olha assim, eita, esse cara não sabe programar em JavaScript. Aí olha assim, mas ele é muito bom em CSS e você não sabe nada de CSS. Então é assim, não vou desrespeitar o próximo, certo? Porque quanto mais esse comportamento se propaga na equipe, maior é o desconforto e menos as pessoas se encorajam a fazer determinada coisa. Então a motivação ela é muito importante dentro de um projeto, certo? Então quando você respeita o seu companheiro, você também o motiva, certo? Então cada membro fará o máximo em cada tarefa que for realizada, respeitando as limitações individuais e permitindo que elas sejam superadas. Então, em vez de a gente criticar, a gente ajuda. Essa é uma ideia muito importante, certo? Em vez de a gente torcer o nariz, a gente vai lá e ajuda ele a crescer, porque quando um membro cresce da equipe, ele nos ajuda também no futuro a tornar o nosso desenvolvimento melhor, certo? O nosso projeto com maior qualidade. Então, em vez de procurarmos culpados, criamos oportunidade de aprendizado e valorizamos os indivíduos, tá? Então, diminuir os profissionais só faz mal à equipe, ok? Equipe. A equipe do XP ela deve ser multidisciplinar, assim como todos os métodos de desenvolvimento ágil. Só que essa ideia de multidisciplinaridade não significa dizer que você tem que ser bom em tudo, certo? Cada um tem suas habilidades, cada um tem sua força e sua fraqueza. Então a gente vai respeitar essas forças e o ideal do XP, o que ele prega é para que a gente faça melhor, eu tenho que empregar as pessoas certas nas atividades certas, tá? Então é claro que não existe a ideia de que a pessoa ela é alocada e que o membro ele se aloque a determinada tarefa, certo? Mas ali dentro, né, dentro da equipe, a gente tem pessoas que assumem atividades de acordo com suas habilidades, tá? E com sua vontade de aprender. Então, eu não sou bom em banco de dados, ou em CSS, ou em design. Então, o que eu vou fazer é, eu tô com muita vontade de aprender, então eu, com a ajuda dos meus colegas, vou pegar essa tarefa e com a ajuda deles eu vou aprendendo aos poucos, tá? Então, essa é uma ideia que o XP prega. Mas se você não tem vontade ou se você não está à vontade, o ideal é que você não pegue uma determinada tarefa que você não se sinta confortável em pegar, a não ser que não tenha outro jeito, tá? Então, essa é a ideia do XP. O cliente ele também faz parte da equipe, então por isso é importante que se tenha essa habilidade de negócio. Quando eu digo habilidade de negócio, é você saber conversar com o cliente, né? Não utilizar termos técnicos, não falar em muitos jargões do desenvolvimento, certo? Porque o cliente não vai entender, então você tem que ter uma ideia de saber como se aproximar dele. É por isso que é muito difícil a gente ter programadores fazendo isso, porque tem muito programador que ele é tão focado na tecnologia que acaba esquecendo do trato pessoal, certo? É, e isso é um problema, certo? Mas aí a ideia é que o cara do XP, que está no XP, ele tem que desenvolver essa habilidade porque ele precisa conversar com o cliente para tirar dúvidas. Então, como é que eu vou tirar uma dúvida se eu nem sei explicar ela para o cliente? Então, essa é uma boa questão dentro do XP, que o desenvolvedor e o pessoal da equipe ele tem esse trato, saber esse trato com o cliente, tá?
Então, cabe ao membro da equipe tirar quaisquer dúvidas diretamente com o cliente, não fazer um arrodeio, pedir para alguém fazer. Ele mesmo é que tem que fazer, tirar essa dúvida dele, ok? Porque só ele a compreende, já que é ele que está tendo a dúvida no momento. A gente tem essas duas figuras, que é o coach e o tracker, certo? Que eles têm tarefas bem semelhantes. Não são papéis, é importante que se diga isso, até mesmo porque ambos são desempenhados por programadores, tá? Então, eles não são considerados papéis, no âmbito da palavra, mas sim representam um conjunto de tarefas que alguns membros podem fazer, certo? Então, a gente tem essa ideia de alguns membros. Então, o que é o coach? O coach, ele é como se fosse um Scrum Master, mas ele não é um Scrum Master, ele não tira impedimentos. A única coisa que ele faz, ele é um programador que tem um bom conhecimento da metodologia, certo? E a ideia dele é que ele ajude a equipe a continuar seguindo os valores, os princípios e as práticas do desenvolvimento, certo? Do XP. Tá? Então, ele é um programador que possui conhecimento nos valores, nas práticas do XP, não age como gerente de projeto, ou seja, ele não dá bronca, ele não diz que você tem que fazer tal coisa, ele não faz nada. A única coisa que ele faz é chegar para você e dizer, ó, você não tem que se comunicar com a gente, pô, você tem que dizer para a gente o que está acontecendo. Você não pode falar com o cliente desse jeito. Você tem que passar as estimativas para ele, você não pode esconder, você não está seguindo determinado, ó, isso aqui não está simples. Então, assim, é sempre na ideia de aconselhar e não de dar ordem, certo? Então, ele lembra a equipe de práticas abandonadas e aconselha sobre práticas que estejam sendo realizadas de forma distorcida, certo? Então, essa é a ideia do coach, certo? Ele puxa a equipe de volta para a metodologia, certo? Então, ele é um papel muito importante e ele não é na verdade não é um papel, né? Ele é mais um conjunto de tarefas, certo? Que determinado programador desempenha, ok? A gente tem a figura do tracker também, certo? O que é o tracker? Ele também é um desenvolvedor e ele é um cara que ele fica rastreando métricas, certo? Ele está lá na equipe de desenvolvimento, ele desenvolve também, mas ele tira um tempinho do trabalho dele para poder rastrear métricas. O que significa isso? Ele escolhe alguma métrica, ou um conjunto de métricas, não muitas, certo? Para não comer muito tempo dele. São métricas importantes, como por exemplo, quantidade de código posta no repositório por dia, quantidade de código desenvolvido, quantidade de funcionalidades desenvolvidas, tá? E aí você tem uma série de métricas que você pode utilizar. Ele pode também ter criatividade para pensar em novas métricas. E a ideia dele é que ele rastreie essas métricas dia a dia e as imprime em pôsteres e em gráficos, tá? Para colocar na parede, certo? Do ambiente. Isso ajuda a equipe a ver o progresso, certo? A conseguir ver o progresso. Então ele faz uma linha de tempo mostrando o quanto aquilo está crescendo, certo? E ele tem que ter algumas ideias, ele tem que ter alguns princípios nessa tarefa, certo? Como por exemplo, se ele está vendo uma métrica que ela não está variando muito, significa que aquela métrica não está ajudando, então ele pode substituir por outra. Caso seja uma métrica que não varie mesmo, certo? Mas se for uma métrica como código desenvolvido, quantidade de testes realizados, ou quantidade de testes automatizados, tá? E ele vê que aquela quantidade dela não está aumentando, então alguma coisa tem errada, certo? Mas se ele escolhe uma métrica que não varia muito, certo? Como por exemplo, quantidade de café bebida por dia, e o pessoal sempre bebe a mesma quantidade de café, isso não é uma métrica legal. Pode ser botado lá só por brincadeira, mas é só um exemplo de que esse tipo de métrica não ajuda a equipe. Então ele sempre tem que pensar em métricas que ajudam a equipe, tá? Então ele escolhe as métricas que irá rastrear, então deve atualizar essas todos os dias. Lembrando, não deve ser um trabalho custoso, deve ser um trabalho tranquilo de se fazer, porque ele não pode demorar muito tempo ali, porque ele tem que desenvolver também, tá? Mas é um papel muito importante dentro da equipe, certo? Rastrear essas métricas, porque mantém a equipe motivada para ver o seu próprio progresso, tá? Então essa é a tarefa do track. E a gente tem o cliente, ok? Que ele é aquela pessoa que conhece o domínio do negócio, certo? O domínio da aplicação. Ele conhece as regras de negócio, ele sabe o que precisa ser feito, e ele está ali basicamente para tirar dúvidas, para validar testes, por exemplo, e para validar testes de aceitação, tá? Então é considerado um membro da equipe e deve estar disponível sempre que necessário, tá? Então ele interage dentro do ambiente do desenvolvimento, como a gente sabe, nem sempre isso é possível, mas o ideal do XP é que ele esteja sempre lá, certo? E então isso permite que ele dê feedbacks rápidos, então sempre que uma coisa, por exemplo, eu estou desenvolvendo algo, acabei de desenvolver,
Em vez de eu esperar a próxima reunião para mostrar para o cliente para ver se está bom, eu posso chamar ele, dizer, ó, vem cá, tá bom isso aqui, o cara vai olhar, vai testar, pode sentar no computador e testar aquela funcionalidade e dizer, ó, tá ok, tá do jeito que eu quero. Então, quando isso acontece, é muito bom para a equipe, tá? Então, isso permite que esse feedback, que esse dê feedbacks rápidos ajude na construção de testes de aceitação e e na definição de cenários, tá? Então, caso não seja possível ter o cliente disponível o tempo todo, é importante que se tenha um meio de contactar ele de forma rápida. Então, por telefone. É claro que ter o cara lá é sempre melhor, mas se a gente demorar 2 dias para ter a resposta dele, então o sistema não anda, certo? O projeto não anda. Então, é importante que esse cara esteja lá ou que se tenha uma forma rápida de resolver o problema, né? Lembre-se que telefone nem sempre é a melhor forma de se resolver, mas é melhor do que nada, né? Então esse cara tem que estar sempre atento a atender. Mas quando esse cara tá lá, vendo a linguagem corporal, né, um do outro, né, tanto o cliente quanto o membro da equipe, observando as linguagens corporais, observando desenhos e tudo mais, isso ajuda na diminuição da resolução de problemas, tá? Ou na resolução de problemas, ok? Vamos falar da documentação, poderia estar falando de artefatos, né? Mas aí uso o termo documentação mesmo, certo? No XP, o principal documento é o código, isso aí é indiscutível, certo? A gente não vai perder tempo, né? E a gente já sabe, manifesto ágil prega isso, que não se perca tempo desenvolvendo documentos que não são suscetíveis a modificações, são muito difíceis de modificarem, enquanto o código ele é possível de ser modificado, principalmente se ele tem uma boa gestão de versão, certo? Então, se você tiver uma boa gestão de versionamento, você consegue verificar a modificação feita no código de forma mais rápida, certo? Do que utilizando documentos. Então, é indiscutível que o código ele é o melhor documento. Então, para que o código ele seja o melhor documento do sistema, ele precisa ser de fácil entendimento. Então, se ele é simples, se ele é bem desenhado, ele é elegante, então ele é de fácil entendimento. Então, como esse documento é o principal, ele tem que servir tanto para o cliente quanto para a equipe de desenvolvimento, para manutenção, certo? Então ele tem que ser simples e bem estruturado. Então essa é a ideia do XP. Em vez de a gente perder tempo escrevendo documentos, a gente vai fazer um código mais simples e bem estruturado possível para que ele próprio fale por si mesmo. É como eu falei antes, né? É como uma equação, né? Uma equação ela não precisa ser descrita como uma boa equação, porque aquela pessoa que entende, ele vai olhar a equação e vai entender tudo aquilo que ela precisa, que a equação precisa dizer. Então o código ele tem que ser assim também, certo? Então, além disso, é bom que se haja comentários bem escritos, certo? Que sejam diretos, que não sejam comentários com muita enrolação, mas também que não seja um comentário reduzido ao ponto de não dizer nada. Então, se for para escrever um comentário, dizer assim, isso aqui é uma função que faz isso, é melhor que não coloque, porque o próprio nome da função já deve dizer isso, né? Porque a gente vai ter lá a função sendo essa função ela sendo o seu nome sendo autoexplicativa, assim como as variáveis, certo? Então, se a gente tem esse conjunto de coisas colocadas dentro do código, a gente não precisa ter comentários que sejam vagos. Então, o comentário ele tem que ajudar a função a dizer o que é que ela faz. Então, se o nome da função já é bom o suficiente para dizer o que aquela função faz, então o comentário tem que ajudar esse nome de função a que aquela função para que possa ser mais bem explicado, entendeu? Então essa é a ideia, ok? Então, código dentro de um padrão bem definido, certo? Que seja uniforme dentro da equipe, auxilie muito ao entendimento daquele camarada e ajuda na difusão da informação, tá? Então, testes bem definidos e automatizados também aumentam a legibilidade do código, porque quando a gente vê o teste, a gente consegue entender o que aquele código faz, certo? Porque a gente sabe o que é que se espera de resultado e tem aquele resultado, certo? Então, quando a gente observa um teste, a gente também tem a facilidade de entender o que o código fala. Então, isso por si só, esse conjunto de fatores, já ajuda muito a legibilidade do código, já ajuda muito a informação ser passada de forma correta, certo? Então, tenha em mente que para o XP o que importa é o código.
Isso não significa que a gente não vai ter outros documentos, tá? Mas a gente busca outros documentos caso for necessário. Se a gente tem uma interação entre classes que é muito complicada, usa um diagrama de sequência. Se for necessário, se não for necessário, usa um diagrama de atividade, um diagrama de estados, qualquer coisa. Mas eu vou eu vou explicar aquilo sempre da forma mais simples possível, tá? Caso necessário, pode utilizar alguns diagramas gráficos, como o diagrama de classe, para auxiliar na solução do problema. Então, gráficos também são produzidos para demonstrar o andamento do projeto, tá? Porque a gente tem lá, como eu falei, o tracker, ele tira os gráficos e coloca lá na parede. Então, esses gráficos também fazem parte da documentação, certo? Que é utilizada, mas mais para a equipe, certo? Então, um artefato importante no desenvolvimento do projeto são os cartões de história do usuário. Aí esse sim é um documento que é necessário, certo? Porque a gente vai ter lá os cartões que são desenvolvidos, a gente já viu como é que ele é estruturado, né? Aí, o usuário vai falar cada funcionalidade como se fosse um cenário, dizendo como um gerente de produção, eu quero olhar as estatísticas de evolução do sistema, e o sistema tem que me retornar gráficos em pizza, por exemplo, algo assim, certo? Então, vai ter várias dessas histórias que são priorizadas e lá a gente vai colocar também as informações de requisitos não funcionais e tudo mais, tá? E esses camaradas, eles têm que fazer parte do projeto, né? Porque é a partir deles que a gente deriva as interações que vão ser desenvolvidas, tá? Então, um conceito importante é a metáfora, ok? Então, é importante que a equipe defina um padrão para nomes, classes e variáveis, bem como um padrão de escrita para comentários e casos de teste. Então, quando a gente fala em metáfora, a gente está falando, eu acho que eu já falei isso em outra aula, a gente está falando em padronização de palavras, padronização de conceitos, tá? Como a gente sabe, né? Uma palavra, ela pode resumir muita coisa quando a gente entende o que aquela palavra significa. Então, a gente tem um conceito, a gente dá um nome a esse conceito, e toda vez que a gente repete esse nome ele nos ajuda a entender o que aquilo significa. Como, por exemplo, a gente diz assim, ó, vamos criar um repositório. A gente já sabe o que é um repositório porque ele é um padrão. Então, isso nos ajuda a entender o contexto, tá? Além disso, a gente tem a ideia de nomes de classes e métodos, nomes de variáveis e atributos autodescritivos. Então, quando a gente dá uma função como, por exemplo, calcular média, então a gente sabe o que esse camarada faz. Calcular média ponderada, a gente sabe o que esse cara faz. Então, não inventar nomes que sejam mirabolantes, como, por exemplo, fazer cálculo de não sei o que mais lá, com não sei o que mais lá, não sei lá das quantas. E se esse nome ele não é autoexplicativo, então ele não serve de nada. E a gente tem a ideia de ter a padronização do código, certo? E de nomes, de variáveis. Então, o Java, por exemplo, ele já nos dá o padrão de como separar as palavras. A gente separa por letra maiúscula. Então, eu boto assim, ó, o get, aí, ó, a segunda palavra, nome. Era muito comum se utilizar o underscore. Então, bota assim, ó, get, nome. Quem define isso aqui é a equipe. É sempre bom utilizar coisas que já são muito utilizadas, tá? Mas a equipe ela pode definir um padrão diferente para dar nome às coisas, tá? Aí vai depender da equipe. Então, mas é importante ter esse tipo de ação dentro da equipe que auxilia na leitura do código, tá? Então, dar bons nomes para o conceito também ajuda. Então, ter nomes legais, né, nomes que sejam fáceis de serem decorados ou de serem aprendidos, também é muito importante no desenvolvimento, certo? Que ajuda a disseminar a informação de forma mais rápida. Bem, eu não vou continuar nesse vídeo, porque ele já está bem longo. Eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu continuo falando dos princípios do ambiente de desenvolvimento e das práticas de desenvolvimento, tá? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Até a próxima.